Quanto ao termo emoção, paixão ou embriaguez, algumas considerações devem ser feitas, visto que a inimputabilidade decorre da incapacidade de a pessoa compreender a ilicitude do ato ou de se determinar sobre este entendimento. O Código Penal ele disciplina ainda a situação da pessoa que comete o delito em estado de emoção ou paixão. A emoção é entendida como um sentimento intenso e passageiro que altera o estado psicológico do indivíduo, com ressonância fisiológica, exemplo, o medo, a vingança, a tristeza, enquanto a paixão é a ideia permanente ou crônica por algo, exemplo, o amor, o ódio, o ciúme. Então, para fins de imputabilidade penal, a diferença básica entre emoção e paixão seria de que a emoção é entendida como um sentimento passageiro e intenso, já a paixão tem um caráter duradouro, permanente. Esses estados fazem parte de nossa vida cotidiana e, em geral, não há motivo para que recebam um tratamento diverso pela lei penal. De fato, o artigo 28 do Código Penal estabelece, em seu inciso 1º, o seguinte: não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1, a emoção ou a paixão. Como em muitas regras, há exceções nas quais a emoção ou a paixão podem atrair tratamento especial da lei penal. Por exemplo, quando o delito for cometido sob coação moral irresistível, caso em que o agente é obrigado a ter a conduta delitiva mediante grave ameaça à própria vida ou de ente querido. Neste caso, se a coação for irresistível e decorrente de ameaça grave, certa e inevitável, não se pode exigir que o agente tenha agido de outro modo. Quando a emoção ou a paixão configurarem estado patológico ou doença que comprometa a compreensão da realidade ou a determinação do sujeito. Então, essa hipótese amolda-se à imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto e deve ser constatada por perícia. Também, o domínio de violenta emoção causada por injusta provocação da vítima. Em dois casos específicos. O primeiro, o homicídio doloso, previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, e a lesão corporal dolosa, artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal. A lei permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 se o crime tiver sido cometido sob o domínio de violenta emoção, como reação após injusta provocação da vítima. Não configura essa hipótese o caso em que o ofendido, o agente rumina sua mágoa ou raiva para depois de uma hora, por exemplo, lesionar ou matar a vítima. Outra situação seria a influência de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Trata-se de uma atenuante genérica que pode ser aplicada à dosimetria da pena em qualquer crime, se restar comprovado que a conduta do agente foi influenciada por violenta emoção em reação imediata à injusta provocação da vítima. É o que preconiza o artigo 65, inciso 3º do Código Penal. Agora, passaremos a falar sobre a embriaguez. No que diz respeito à embriaguez, é importante dar atenção, já que, dependendo de suas circunstâncias, pode ter tratamento diferente pela lei penal, até mesmo para determinar a inimputabilidade do agente. Considera-se como embriaguez não só o alcoolismo, mas qualquer distúrbio físico-mental resultante de intoxicação transitória pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos que afetem o sistema nervoso central. Caso se trate de substância catalogada como droga, aí a situação de intoxicação é regulada pelo artigo 45 da Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. As consequências penais da embriaguez dependem de sua caracterização como acidental ou não acidental. Quanto à embriaguez não acidental, há 3 tipos. A embriaguez pré-ordenada, em que o agente se embriaga por sua vontade, com a intenção e ter coragem para cometer o delito, e que configura circunstância agravante. Também a embriaguez voluntária, em que o agente ingere álcool com a simples intenção de ficar embriagado, alterado. E a embriaguez culposa, em que o agente ingere álcool, substância análoga, sem qualquer intenção de se alterar, mas assume o risco de tal. Também a embriaguez acidental. Trata-se da situação em que o agente se embriaga sem qualquer intenção, por caso fortuito, que seria a situação em que o agente não quis e nem poderia prever que ficaria embriagado, ou força maior, um caso de inevitabilidade, por exemplo. Em regra, a embriaguez não acidental ela não isenta de pena ou provoca qualquer efeito penal. Pela teoria do actio libero in causa, ação livre na própria causa, traduzindo diretamente do latim, a constatação da imputabilidade é realizada no momento antecedente à prática delitiva, para determinar se o agente se colocou voluntariamente naquele estado de embriaguez ou propositadamente com a intenção de cometer o delito, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado ou quando podia e deveria tê-lo previsto. Apenas produz efeitos na esfera penal a embriaguez não acidental pré-ordenada,
que é valorada negativamente, em desfavor do réu, na dosimetria da pena como circunstância agravante. É o que preconiza o artigo 62, inciso 2º do Código Penal. Por sua vez, a embriaguez acidental, que independe da vontade ou ação do agente, deve ser considerada de modo a impedir a responsabilização criminal do agente ou mesmo reduzi-la. Se por caso fortuito ou força maior, o agente estiver completamente embriagado, é considerado inimputável, enquanto o agente com embriaguez acidental incompleta pode ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Nos casos em que a pessoa é completamente viciada na ingestão de álcool e não consegue se controlar, configura-se patologia ou doença, e que para efeitos de imputabilidade é tratado como doença mental e deve ser constatado por perícia. Quanto ao uso de entorpecentes, a incapacidade física e mental provocada pelo uso das drogas ilícitas é tratado no artigo 45 da Lei de Drogas quanto à culpabilidade do agente. Do mesmo modo como é tratado na embriaguez, pode ser isento de pena o agente que sofreu o efeito de droga por caso fortuito ou força maior, e com isso esteve completamente incapaz de compreender a ilicitude da conduta e de se determinar. Caso a incapacidade seja parcial, mas também decorrente do uso de entorpecente por caso fortuito ou força maior, é possível reduzir a pena do agente também de 1 a 2/3, como determina o artigo 46 da Lei de Drogas. Então, vê-se aqui no caso de drogas ilícitas ingeridas por caso fortuito ou força maior, a disciplina da imputabilidade ela é análoga à da embriaguez acidental. Contudo, a Lei de Drogas ela reconhece expressamente a inimputabilidade do sujeito absolutamente dependente de entorpecente que, em razão deste vício, seria completamente incapaz de entender a ilicitude da conduta ou de se determinar. Com essas considerações, eu termino a explanação sobre o tema.